Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Os Esquecidos, lançado em 2004. Um filme muito interessante sobre os atores que trabalham na Record. Na verdade, esse filme apareceu num Nerdcast antigo, na época que os Nerdcasts eram bons, sobre finais ruins. Mas será que é ruim mesmo? Será? Isso é o que iremos discutir neste vídeo. Nossa história começa com Telly Paretta, cujo filho tinha morrido num acidente de avião alguns meses antes. Ela ainda sofria bastante com as consequências dessa tragédia e outras pessoas, incluindo o marido Jim Paretta e o psicólogo dela, Dr. Jack Mance, tentavam de algum modo ajudar Telly a seguir em frente, fazer com que ela deixasse essa tragédia para trás para continuar com sua vida. Só que meio que ela não queria esquecer e não queria seguir em frente. Ela continuamente visita o quarto de seu filho ou faz ações para se lembrar dele, o que de certa forma a entristece por saber que ele não está mais presente. Fora isso, Telly passa a sofrer lapsos de memória em que ela esquecia onde deixou o carro, por exemplo, ou achava que fez algo minutos atrás, quando na verdade a coisa se passou há uma semana. O psicólogo dela garantiu que isso era normal, mas ela sentia que tinha algo errado, assim como também tinha uma sensação de estar sendo observada em vários momentos. O filme usa muito planos zenitais para criar essa sensação de que a personagem está sendo observada por algo ou alguém. Além disso, usa-se muito a câmera subjetiva para também alimentar essa sensação de vigilância constante. De repente, Telly se espanta ao ver que num quadro onde havia a foto de seu filho, a figura dele tinha sumido, assim como também no álbum da família não havia mais nenhuma foto que aparecia Sam, junto dela e de Jim. Achando que seu marido tinha sumido com as fotografias para meio que obrigá-la a esquecer de seu filho, a protagonista fica extremamente irritada com ele. Com isso, seu psicólogo é chamado para conversar com ela. Os três começam a discutir e durante a conversa, tanto Jim como o Dr. Mance falam para Telly que Sam nunca existiu, que ela o criou em sua mente. Nunca teve um acidente de avião. Só que ela não conseguia acreditar nisso, parecia insano o que eles estavam falando. Como assim ela nunca foi mãe e na verdade sofreu um aborto no parto para depois criar um delírio de que tinha um filho chamado Sam? Como a protagonista não acreditou neles, o que ela faz é fugir. E a primeira coisa que faz é tentar ir atrás de provas de que o que estava dizendo era a verdade. Assim sendo, o que ela faz é ir até a biblioteca em busca de reportagens sobre o acidente de avião no qual o filho dela e outras crianças morreram. Mas a coisa mais estranha acontece lá, porque Telly não consegue achar nenhuma reportagem sobre a tragédia, o que parecia insano. Depois ela vai falar com uma mulher que costumava ser babá de Sam. No entanto, a mulher não se lembrava de que Telly tinha tido um filho. Era como se todo mundo estivesse conspirando contra ela, tentando fazê-la parecer louca. Ainda assim, Telly decide procurar uma outra pessoa. Este homem chamado Ash. Ash era um jogador de hóquei que tinha uma filha chamada Lauren, que embarcou no mesmo avião que Sam. Algumas noites atrás, Telly tinha encontrado Ash em um parque sentado em um balanço infantil, bebendo como que para afogar sua tristeza. Naquela noite, os dois conversaram sobre Lauren e Sam. Só que hoje, quando Telly pergunta a Ash sobre a filha dele, o jogador diz que nunca teve filha. De todo jeito, Ash estava bastante bêbado e acabou indo deitar. Enquanto ele dormia, Telly encontra embaixo do papel de parede do escritório do jogador vários desenhos que ela reconhecia como sendo de Lauren. Desse modo, na manhã seguinte, logo quando o Ash acorda, ela mostra os desenhos para ele, que ela diz ser da filha da qual ele não se lembrava. Ash insiste que não tinha filha alguma e que aqueles desenhos provavelmente eram dos antigos moradores daquela casa. Mas Telly diz que seu filho e Lauren eram amigos e que ela viu aqueles desenhos quando veio com seu filho à casa de Ash. Desesperada, ela pede para o homem falar o nome de sua filha. Quem sabe assim ele se lembraria dela. Apesar de parecer um tanto incerto agora, o jogador continua acreditando que ele não tinha filha. Assim, o que ele faz é chamar a polícia para levar Telly, acreditando que ela estava passando por um surto ou algo do tipo. Só que quando já estava sozinho e volta ao quarto, Ash olha para os desenhos novamente e dessa vez imagens surgem diante dos olhos dele, em que sua filha Lauren aparece fazendo aqueles desenhos. A mulher que ele pensou ser maluca na verdade estava certa e algo tinha feito ele esquecer tudo sobre sua filha. Ash corre atrás de Telly. Estranhamente, agentes federais aparecem para levá-la, o que não parecia fazer sentido. Quer dizer, por que os federais iriam se importar com Telly e os dilemas dela? Seja como for, Ash encontra a protagonista e diz que ela está certa. Ele cai na porrada com os agentes, criando a situação propícia para a mulher escapar.
O cara teve muita sorte de não levar um tiro, né? Mas tudo bem. Inclusive ele próprio consegue fugir dos agentes. Quanto a Telly, quando ela estava tentando escapar, ela vê uma estranha nuvem no céu, em formato de disco voador. Você já percebeu o que está acontecendo, né? Jim vai falar com a detetive Annie Pope para saber onde estava sua esposa. Ele fala para a detetive que sua mulher tinha delírios em que eles tinham um filho. De todo jeito, Annie reporta ao marido que a esposa dele havia sido pega pelos federais e ela fica curiosa em saber por que os agentes federais estavam se envolvendo nessa questão que parecia tão mundana. À noite, Telly e Ash se encontram no parque onde se viram alguns dias atrás. Os dois decidem trabalhar juntos para entender o que estava acontecendo. Só que no meio da conversa, Telly diz sua teoria que soa bem esquisita. Ela já diz logo de cara que acha que tem ET na parada. Para Telly, o governo está envolvido nisso de algum modo, por isso os federais estão atrás deles. Mas ela não acha que eles sejam os responsáveis por tudo, porque a forma como a memória das pessoas estão sendo apagadas parece algo muito sofisticado para qualquer tipo de tecnologia humana. Ash tem dificuldades em comprar a narrativa de que aliens tivessem, sei lá, abduzido os filhos deles e sejam os responsáveis pela amnésia das pessoas. De todo modo, os dois seguem juntos e pouco tempo depois, acabam sendo perseguidos por agentes federais novamente. Ainda assim, eles conseguem se livrar e decidem passar a noite em um motel de beira de estrada. De lá, Telly liga para o Dr. Jack Mance. Ela diz ao psiquiatra sobre o caso de Ash, reforçando que ela não estava louca, já que havia outra pessoa numa situação análoga à dela. Ou seja, não era só coisa da cabeça dela, tinha algo mais. Antes deles dormirem, Ash questiona uma coisa. Por que os alienígenas, caso de fato tenham abduzido os filhos deles, estavam tão interessados em apagar as memórias dos pais? Afinal, até então eles achavam que as crianças tinham morrido, ou seja, eles não iam sair procurando por elas. Então por que se dar a esse trabalho? Pela manhã, Telly surge com uma teoria. Ela diz que se estão querendo apagar as memórias das pessoas, provavelmente isso quer dizer que as crianças estão vivas. Eu acho um salto lógico da parte dela, porque não necessariamente isso quer dizer alguma coisa. Afinal, talvez Sam, Lauren e os outros estivessem de fato vivos, mas sei lá, poderiam estar numa galáxia do outro lado do universo. Sabe, e daí? No que isso muda? Vai ser meio difícil achar uma baldeação que tu vira Via Láctea e vai parar em Andrômeda, sei lá. Bom, seja como for, ela tinha se lembrado de outra coisa, porque a memória dela é bem seletiva e ela vai se lembrando de coisas conforme é conveniente pro roteiro. Telly lembra que o nome da empresa de avião em que seu filho e a filha de Ash voaram era Quest Air. Assim ela decide pesquisar mais sobre a empresa. Eles vão de carro e no meio do caminho ela vê esse sujeito esquisito que ela já tinha visto antes em outros lugares e também Telly e Ash novamente são perseguidos por agentes federais, mas conseguem escapar. Na fuga, a detetive Annie Pope entra em contato com ela e Telly conta à detetive que estavam tentando fazer com que os pais esquecessem sobre seus filhos. E enfim, toda a história conspiratória acaba sendo dita, ela só não fala sobre os alienígenas. A detetive até leva em conta algo do que Telly diz porque ela achava muito estranho os detetives se envolvendo nessa parada toda. Após tudo isso, a protagonista decide falar com seu marido novamente, mas dessa vez Jim não se lembra dela. Ele diz que nunca foi casado, o que é algo que você não fala se a Julianne Moore tá dizendo que é sua esposa. Mas enfim, os agentes estavam de tocaia e novamente tentam prender Telly e Ash. Mas honestamente, esses caras são muito ruins no trabalho deles, de modo que nossos heróis acabam escapando novamente. Os dois acabam indo parar nessa cabana. Ali, Telly diz a Ash que ele deveria parar de beber, pois era um hábito autodestrutivo, e ela percebia que o vício dele em álcool começou após ter perdido Lauren. Mesmo quando ele achava que nunca teve uma filha, havia uma dor dentro dele que o levou a recorrer a esse mau hábito, como um escapismo. E atualmente o jogador de hóquei se culpava por ter esquecido sobre sua filha, o que só aumentava o desejo dele de arranjar meios de aplacar a culpa. De todo modo, ele decide parar e joga toda a bebida fora. O Dr. Jack Mance vai falar com Annie e diz que pode ajudá-la a achar Telly, já que ela ligou para ele, o que na opinião do terapeuta significava que ela confia nele. Por fim, Jack diz que quer ir junto de Annie em busca de Telly. Pela madrugada, Ash descobre um agente do governo rondando a cabana e o captura. A partir daí, os dois tentam fazer o homem falar. Evidentemente, ele não queria abrir o bico, mas acabou sendo convencido. O governo cooperava com eles, como são chamados os alienígenas, para garantir a sobrevivência da humanidade. Não havia nada que eles pudessem fazer e Telly e Ash não terem esquecido completamente sobre seus filhos não era como as coisas deveriam ser.
algo tinha dado errado. Telly questiona como poderiam recuperar seus filhos e o agente, simpatizando com eles e querendo ajudá-los, acaba falando algo. O homem diz que eles estavam escutando a conversa e justo no momento que o agente ia revelar algo sensível, vemos a cabana explodir espontaneamente e o agente ser abduzido rumo ao céu. Na manhã seguinte, Anne e Jack chegam ao local onde estavam os restos da cabana. Telly deixou um recado em que dizia que sabia que seus filhos estavam vivos e pedia ajuda para encontrá-los. Ash e Telly vão até a sede da Questair, mas descobrem que a empresa tinha falido. Em seguida, eles se dirigem até a casa do presidente da empresa a fim de ver se conseguiam alguma informação. A casa estava vazia e os dois passaram a noite ali. Eventualmente, a protagonista se lembra que aquele homem estranho que viu em vários lugares também estava presente no dia que seu filho embarcou no voo. Ela diz isso ao Ash e de repente sente algo estranho. Telly sabia que eles estavam ali. Enquanto os dois tentavam sair da casa, Anne e Jack chegam à propriedade de carro. Quando Ash percebe isso, ele diz que irá tentar distraí-los e pede para que Telly o encontre no apartamento dele depois. A policial, quando sai do carro, acaba encontrando o sujeito estranho que Telly mencionou e vai atrás dele. Ela atira naquela figura estranha, mas as balas não fazem nenhum efeito e a criatura some de repente. Anne acaba encontrando Telly pouco tempo depois e, em vez de tentar prendê-la, a policial diz que acredita na mulher e que iria ajudá-la. Porém, neste momento, a policial é abduzida de forma chocante. Quanto a Jack, ele acabou encontrando Ash e então os dois decidiram se unir para ajudar Telly. De carro, ambos foram até o apartamento de Ash esperando que a protagonista aparecesse por lá. Só que para conveniências de roteiro, só Ash entra no apartamento. O que não faz sentido nenhum, já que os dois homens foram juntos, mas de todo jeito, lá ele encontra a Telly. Nisso aparece a criatura estranha e Ash vai para cima dele, sendo que ambos caem pela janela. Mas enquanto caíam, ambos são abduzidos rumo ao céu. Quando Telly vai lá fora, encontra apenas os estilhaços da janela no chão e nenhum sinal de seu parceiro e da entidade alienígena. Só que Jack aparece e decide ajudá-la. Os dois dirigem até a pista de voo da Questair e entram em um dos galpões. Lá fica claro que o terapeuta sabia sobre os alienígenas, mas ele não os ajudava. Jack só não se colocava no caminho deles, porque a verdade é que não havia nada que se pudesse fazer contra os alienígenas. Simplesmente eles eram muito superiores. Nessa reta final, o peculiar ser aparece e pede a Telly que o acompanhe. Finalmente entendemos qual era o objetivo desses seres. Esta entidade é um cientista dos alienígenas, fazendo um experimento. Ele queria provar que, se as memórias fossem apagadas, os laços entre os pais e filhos seriam desfeitos. A tese dele estava se provando correta, exceto por uma cobaia, Telly. Ela foi a única que em nenhum momento se esqueceu de Sam, ou duvidou da existência dele. E o tempo para o alienígena provar sua teoria estava acabando. Assim percebemos que ele fica furioso pela persistência dessa mãe em não esquecer seu filho. O que ele, como último recurso, faz é tentar apagar a memória da protagonista diretamente. E quando parecia que ele tinha obtido sucesso, ela mais uma vez prova que ele estava errado, deixando claro que nada faria com que ela esquecesse Sam. O alien fica furioso, mas seu tempo se esgota. Assim ele acaba sendo abduzido por forças superiores. Ou seja, o alien era meio que um cientista querendo provar sua teoria e ficou puto por estar errado. Eu acho legal essa ideia porque é de certa forma simples, é quase como se o cientista dos aliens fosse um burocrata, que sei lá, precisasse provar seu ponto para ganhar algum benefício. Por isso os aliens não interferiram, tipo sei lá, abduzindo Ash ou Telly, porque seria fácil eles fazerem isso, né? O que eles queriam na verdade era descobrir mais sobre a natureza dos humanos, assim eles foram observando e fazendo interferências pontuais. Com o fim da pesquisa, por assim dizer, as crianças são devolvidas à Terra. Telly novamente encontra seu filho, que parece uma versão criança do Eminem. Quanto a Ash, ele também voltou. A filha dele é a mesma coisa, mas Ash não se lembrava de tudo que tinha passado. Para ele, sua filha sempre esteve ali. Telly era a única que se lembrava. Bom, então é isso, eu achei o filme bem interessante. A premissa de uma mãe que perde o filho é bem instigante e inserir aliens na história pode deixar as coisas meio galhofas, mas eu não acho que esse foi o caso aqui. Eu curti a forma como as coisas se desenvolveram, ou seja, eu não acho que seja um final bosta. Mas e você? Deixe sua opinião aí nos comentários, também deixe seu like e se inscreva se não for inscrito porque isso ajuda demais. No mais é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!